Atualizo ainda sobre o Cruzeiro, precisando melhorar bastante no item específico que influencia diretamente na arrecadação. Quero falar também sobre o futuro de Adrielson, que foi alvo de 3 clubes grandes do futebol brasileiro. Para completar, Fabrício Bruno alcançando marca importante no Cruzeiro, tem novidade no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Fabrício Bruno em alta no Cruzeiro. Investimento pesado na temporada passada, quando ele foi comprado do Flamengo, mas dentro de campo o Fabrício Bruno tem feito valer cada centavo gasto. Você quer uma prova? Ele já completou 878 minutos sem ser driblado. Isso para um zagueiro é algo extremamente significativo e tem muito a ver com a capacidade física e a velocidade do Fabrício Bruno. Muito difícil que um adversário consiga driblá-lo colocando a bola na frente sem que o Fabrício avance e corte essa bola. A última vez que o Fabrício Bruno tomou um drible aconteceu em 24 de abril contra o Palestino do Chile em jogo da Sul-Americana. Dados são do SofaScore, são 9 partidas seguidas, incluindo também os acréscimos, sem que o Fabrício Bruno receba qualquer drible. Só para completar a temporada do zagueiro, de 25 partidas e 1 assistência, ele ainda não marcou gols, talvez esse seja um ponto a ser melhorado. 4 jogos apenas em que o Cruzeiro disputou, sem contar com o seu zagueiro, que é titular absoluto ao lado do Vidigal. Só para completar, essa dupla é a terceira menos vazada do Campeonato Brasileiro. Foram 8 gols sofridos em 12 partidas disputadas. Preciso falar agora sobre o zagueiro Adrielson, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Lyon e hoje é pretendido por 3 clubes brasileiros. São eles o Cruzeiro, o Grêmio e o Santos, mas dá para dizer que o negócio complicou. Tudo porque o Lyon, de John Textor, tem pedido cifras astronômicas para negociá-lo em definitivo. Valores bem superiores àqueles que o Lyon precisou para tirar o zagueiro do Botafogo na temporada passada. Dá para dizer que a experiência do Adrielson no exterior é bastante ruim. Ele não conseguiu jogar na equipe francesa e ainda foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica, onde foi mais reserva do que titular. Diante disso, dá para cravar que o Adrielson não fica no Lyon, mas a tendência é que ele permaneça em outro clube europeu em vez de se mudar para clubes brasileiros. O Santos, por exemplo, gostaria de ter o Adrielson por empréstimo. O Lyon já descartou. O Cruzeiro e o Grêmio até assinaram com uma compra em definitivo, mas se assustaram com as cifras pedidas. Adrielson, que tem 27 anos de idade e seria titular para mim nesses 3 clubes que eu citei. Pergunta que eu deixo para você: quanto valeria a pena para investir no Adrielson? Até que valor você, na condição de dirigente, gastaria? A partir de qual valor você acha o negócio fora da realidade? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem se tornado uma máquina de gastar dinheiro, mas ainda não tem sido muito capaz de gerar receitas. E isso está muito condicionado à venda de atletas. O levantamento feito baseado naquilo que os clubes faturaram na temporada passada mostra que o Cruzeiro foi apenas o 16º clube que mais arrecadou com vendas de atletas na atual temporada. Foram apenas 17 milhões de reais. Esse número permite ao Cruzeiro estar na frente entre os times da Série A apenas em relação a Vasco, Sport, Juventude e Mirassol. Posição muito aquém de um clube que é protagonista na hora de contratar e tem feito excelente campeonato brasileiro. Importante contar que o Atlético Mineiro, grande rival do Cruzeiro, aparece como o 3º clube que mais faturou com transferências de atletas, foram 215 milhões de reais. O Botafogo foi aquele que mais arrecadou com transferências, 409 milhões, seguido pelo Palmeiras com 328 milhões de reais. Grande diferença do Cruzeiro para os outros é que o clube ainda não tem conseguido revelar atletas nas categorias de base e vários dos reforços contratados ainda não chamaram a atenção de clubes do exterior. A tendência é que esse processo mais para frente acabe por garantir boas vendas. Fabrício Bruno, Matheus Henrique, Christian, Gabigol e Caio Jorge são alguns dos jogadores com enorme potencial de venda um pouquinho mais para frente. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Matheus Pereira deve receber nos próximos dias proposta para renovação de seu contrato. E a curiosidade vem aqui: o Matheus Pereira por muito pouco não deixou a Raposa na janela do início do ano, chegou a ser oferecido pelo Flamengo numa troca que envolveria o Luiz Araújo. Não rolou,
Depois ele esteve muito perto de se mudar para o Zenit. Na última hora, o Matheus Pereira desistiu do acordo, permaneceu no Cruzeiro e tem dado conta do recado. Nesse período ele também se acertou com o técnico Leonardo Jardim. Como o contrato do Matheus Pereira se encerra na metade do ano que vem e ele custou 6 milhões de euros, Pedro Lourenço decidiu oferecer uma prorrogação do contrato. A ideia do Cruzeiro é manter o atual salário, algo na casa de R$ 1.800.000 por mês. Ele só é menos pago, o único que tem salário superior ao Matheus Pereira no elenco do Cruzeiro é o Gabigol, contratado a peso de ouro do Flamengo. Matheus, na atual temporada, soma 21 jogos, 2 gols e 3 assistências. Os números nem são tão bons, mas ele tem sido titular incontestável e é peça única dentro desse esquema do técnico Leonardo Jardim na busca por um camisa 10. Só para completar, Raposa em férias por conta da Supercopa e vai buscar mais pelo menos 2 ou 3 reforços. A ideia não é trazer titulares absolutos, mas jogadores que possam, na teoria, chegarem como reservas e se tornarem sombras para titulares do elenco cruzeirense. Já começamos dizendo que, infelizmente, nós não vamos trazer aqui nenhuma grande novidade para vocês até o momento, tá? Porque a gente não vai inventar uma notícia que não existe. Mas o que é que tem e que existe que a gente pode comentar? Lucas Silva renovou o contrato com o Cruzeiro, né? Confesso que a hora que eu vi a notícia, eu falei, uai, mas de novo, né? Porque ele renovou o contrato há tão pouco tempo, o contrato dele iria até o fim de 2026 e agora foi estendido por mais um ano. O Príncipe fica na toca até o final de 2027. Como que você recebeu essa notícia, Amanda? Fiquei surpresa, eu confesso. Acho que até por conta mesmo de ser um contrato que se encerrava, né, em 2026, no final de 2026, pensando em termos contratuais, ainda estava distante, né? Mas o Cruzeiro quis se antecipar ao movimento. É claro que, de alguma maneira, o Cruzeiro existia um planejamento e também em relação a esse atleta, o que deve acontecer e como aconteceu também com o próprio Lucas Romero, né? De manter atletas que vêm desempenhando bem, que tem também uma identificação com o clube, mas foi uma surpresa para mim. O Lucas Silva deu sim a volta por cima, principalmente com relação à chegada do Leonardo Jardim. É hoje um jogador importante nesse encaixe da equipe, vem mostrando também regularidade. Acho que isso também faz uma certa diferença no setor do campo, que costuma ser o coração de qualquer equipe. Agora, essa ampliação de contrato não era uma medida de emergência, né? Isso acho que fica muito claro também para nós torcedores. Eu vejo mais como uma ação estratégica, pensando que o Cruzeiro talvez esteja já tentando equilibrar algumas ações e pensando a médio e longo prazo, mas para mim é mais uma decisão que reforça a identidade do time. É uma maneira do Cruzeiro blindar algumas peças chaves dessa equipe, principalmente aquelas peças que vêm sinalizando estabilidade. Acho que todo o movimento, Caramujo, amigos, passa também pelo aval do Leonardo Jardim. Se em outros tempos o Cruzeiro tomava decisões que poderiam ser até precipitadas, nesse momento parece que o Cruzeiro faz algo bem planejado e com aval também de quem tem tido autonomia e responsabilidade. Então vejo até como algo um pouco mais tranquilo, já que a gente reforça também aquilo que o Cruzeiro deseja, ser uma equipe ambiciosa, com atletas qualificados e que tem um aval do treinador. Mas, de qualquer forma, eu fiquei surpreendida. Eu também fiquei surpreso, porque não há muito tempo o Cruzeiro renovou o contrato com o Lucas Silva, né? E aí é engraçado ver os movimentos assim dos torcedores no geral, porque quando o Lucas Silva renovou, por exemplo, há alguns meses, se foi muito contestado, né? Acho que até boa parte da torcida do Cruzeiro não gostou muito por conta das últimas atuações do Lucas, da insegurança em torno do Lucas Silva. E agora, hoje, com ele sendo um titular absoluto, um capitão do time do Leonardo Jardim, as coisas mudaram de figura, né? É uma renovação consideravelmente extensa, né? Porque o Lucas agora vai até o fim de 2027 ser jogador do Cruzeiro, se nada de diferente acontecer até lá.
E acho que já dá para a gente começar a pensar de um Lucas Silva encerrando a carreira no Cruzeiro, né? Acho que ele vai ter lenha para queimar depois de 2027, mas já vai estar aí na faixa dos seus 34, 35 anos. E aí vai muito ao encontro da questão da identidade que a Amanda falou, né? Quando a gente pensa em Lucas Silva, a gente pensa em Cruzeiro, né? Um cara extremamente identificado, que a gente sabe muito bem que conseguiu realmente render em alto nível com a camisa do Cruzeiro. E aí vai ficar por mais algum tempo por aqui. Acho realmente que vai acabar encerrando a sua carreira com a camisa do Cruzeiro. E vamos ver se outros movimentos nesse sentido vão ocorrer. Mas é curioso ver o Cruzeiro renovando com o Lucas Romero numa semana antes, né? E aí posteriormente com o Lucas Silva, justamente os dois líderes. Tinha um contexto mais específico, né? Acho que até com um grau maior de urgência, no caso, o Lucas Romero, porque além de ser um jogador mais jovem, com mais mercado, estava aí caminhando para um fim de contrato. No caso do Lucas Silva, um pouco diferente. Mas é um Cruzeiro que quer contar com o jogador que entende a sua importância dentro e fora de campo. Espero realmente que ele possa estar rendendo em alto nível até lá. Tem a questão da idade, dele ser um volante e tudo mais. Acho que tudo isso o Cruzeiro considerou antes de renovar com o Lucas Silva, até porque no Cruzeiro, creio que hoje em dia as coisas não ocorrem de qualquer maneira. Mas, no geral, fiquei satisfeito, sim, pela renovação de contrato do Lucas Silva. Não dá para a gente dizer que o desempenho dele em campo não merecesse, né, uma valorização, porque eu acho até que, uma pergunta para vocês, esse é o melhor Lucas Silva que eu me lembro jogando no Cruzeiro, tá? Melhor até que o primeiro lá de 2013 e 14, que eu achava um jogador meio afoito. Essa fase atual dele é muito boa. O que eu me pergunto é se não é um recorte curto demais, né? Para você já ampliar por mais um ano, porque o contrato dele não acabaria nesse ano, né? Como era o caso do Lucas Romero, que também renovou. No caso do Romero, a gente precisava realmente discutir essa renovação, até para não correr o risco de perdê-lo de graça. O Lucas Silva não, né? Não é um jogador que estava no mercado, que a gente poderia perder. O Cruzeiro já tinha uma segurança de manutenção. Vocês acham que talvez passou por, digamos assim, uma equiparação? Tipo, o Cruzeiro renovou com o Romero e falou, pô, o Lucas Silva tem uma importância similar a ele, talvez ficou ali uma diferença de salário e tudo mais, e o Cruzeiro está tentando trabalhar assim com valores próximos para evitar esses problemas que a gente sabe que às vezes acontecem de ciúme dentro do plantel. Por mais que o Lucas Silva nunca tenha dado indício nenhum nesse sentido, sempre foi muito bom profissional. Caramujo, eu confesso que eu cheguei a pensar isso, exatamente isso que você falou. Uma outra hipótese é com relação ao mercado, a vitrine, né? Que acaba deixando jogadores que estão bem mais em evidência. A partir do momento que você renova, a gente sabe que tem também a questão salarial que costuma mudar, e aí automaticamente também você coloca jogadores no mercado com valores também que sejam jogadores que estejam mais valorizados, porque a gente sabe que muitas vezes a multa e a valorização implica também na questão salarial. São duas hipóteses, talvez o Cruzeiro fale um pouco mais sobre isso lá para frente, até mesmo nesse retorno de atividades dos atletas. Agora, o Lucas sempre foi muito profissional, né? Mesmo no momento muito ruim dentro do Cruzeiro, foi quem trabalhou calado, quem hora nenhuma fez nenhum tipo de reclamação, principalmente via imprensa, e nem quando ele estava bem, como está hoje dentro do Cruzeiro, ele toca no assunto de falaram de mim ou duvidaram da minha capacidade. Não, hora nenhuma ele quer voltar nesse assunto no momento que ele não estava tão bem e que é muito natural em um momento de oscilação de qualquer atleta, a imprensa também fale sobre, né? Porque muitas vezes a gente está falando da atualidade. Mas existem essas duas possibilidades. Não sei se isso aconteceu de fato, mas acho que o que mais certo é que o Cruzeiro hoje existe um aval de quem é o comandante dessa equipe. Existe essa avaliação técnica e, com certeza, o Leonardo Jardim enxerga potencial no Lucas também a médio e longo prazo. Não à toa, o Cruzeiro acaba fazendo uma renovação de contrato, talvez sem tanta necessidade, mas que o Cruzeiro já faz esses movimentos e mostra também para o restante do grupo, né,
que um trabalho bem feito, um trabalho bem executado, um profissionalismo também interno, isso vai fazer a diretoria também valorizar cada vez mais os atletas.